sempre a mesma coisa. Teste, 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 teste. Tem que mudar certas coisas. Sair da rotinona. Ô, Cris, você vai ficar aí hoje até o fim? Então tá. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje, 12 de setembro de 2009, sábado, verbete 1323, 5 páginas, 54 elogios e 12 máximos. Tema, beneficência. Especialidade, interassistenciologia. A beneficência é a inclinação, ato prático, trafor, de fazer o bem aos outros seres vivos, em geral, além de si mesmo. A beneficência familiar, a beneficência mutuária, a beneficência parental, a beneficência social, a autodisposição para beneficiar a humanidade, o abertismo consciencial, a abordagem às pessoas, o acolhimento interassistencial, o amplificador da consciencialidade, a catarse social, a cesta básica, a disponibilidade cronológica, o ato de saber dar, o ato de saber receber, a autocognição gratificante. Na argumentologia, nós falamos sobre as interações, as 4 assertivas listadas aqui, apontando relações evidentes com a beneficência. Também falamos sobre as categorias básicas de beneficência, TACON e ATARES. E falamos também a relação do curso intermissivo e as consequências óbvias em relação à beneficência. Na caracterologia, nós damos 5 condições ou manifestações pensênicas simples, evidenciando as predisposições naturais da consciência para os atos de beneficência. E tem uma bibliografia com 12 fontes. E a frase enfática: os atos de beneficência podem surgir de maneira ambígua, até mesmo nas piores crises sociais, pois a fase mais crítica em determinado setor da sociedade pode ser benéfica a outros setores. Qual categoria de beneficência você pratica? A racionalidade evolutiva predomina nessa beneficência? Quer dizer, da pessoa? Agora, esse verbete está um pouco mais denso sobre certas coisas. Com esses 12 máximos também chama atenção, né? Agora, a pergunta aqui. O senhor falou que a deprê está na moda, ou seja, esse processo vem se intensificando na sociedade. O processo depressivo tem como base a sedialidade, ou quando ela ocorre é o animismo que prevalece. E nesse caso, não há que fugir da química dos medicamentos tarja preta. Eu acho que medicamento sempre ajuda quando ele é bem indicado, bem subscrito, bem dosado. Vale a pena pensar. Há certos casos de depressão que eu preferia a pessoa começar a tomar remédio que suicidar. Pensa bem nisso. Muitos casos de deprê levam ao suicídio. A gravidez foi uma das fases de minha vida em que mais me senti saudável. Porém, quando meu filho nasceu, perdi o apetite, tendo me alimentado praticamente devido à necessidade de amamentá-lo.
Me sinto muito triste em relação a isso, já tendo verificado que não tenho problema de saúde ou qualquer alteração que pudesse contribuir para a falta de apetite. Isso poderia ser assédio? Olha, alguma coisa tem, mas se a gente for falar em assédio aqui, é mais autoassédio seu. Por quê? Há uma alteração de energia nisso aí, porque o metabolismo está alterado. Se a pessoa não tem apetite, como é que é? Tem alguma coisa nisso. Você, por exemplo, você já procurou mudar a sua alimentação? Às vezes a dieta ajuda o processo do apetite. Tem coisas mais gostosas, mais assim, vamos dizer, perturbadoras para a gente comer. E tem outras que não são tanto. O processo é ver o que a pessoa gosta, né? Você come manga madura? O que você acha de você começar a estudar manga madura? É interessante. Uma outra coisa, você conhece a temoia? Entra nessa, às vezes vai te dar apetite. Você sabe, as frutas às vezes aumentam mais. Por exemplo, a nossa amiga aí, a Braba, a Bela, essa cadela, começaram a dar laranja para ela comeu laranja demais, é ácido, ela vomitou. Você está entendendo? Daquele tamanho tudo ali, daquele jeito, é doida por laranja. Quer dizer, cada um tem suas tendências, os seus apetites, etc. Tal, o paladar. De modo que seria bom você examinar o processo de paladar. E outra coisa, dê mais atenção para a dieta. Por exemplo, arranje um horário solene para você almoçar e jantar. Isso é importante, né? Com calma. Dê mais atenção ao processo da dieta, que isso vai melhorar seu metabolismo. No Espiritismo, fala-se comumente em colônias espirituais, onde o exemplo mais comum é a colônia Nosso Lar. Esse termo é o mesmo que Comunex da Conscienciologia, até um certo ponto, sim. Mas agora, nessas colônias lá que André Luiz fala, esse processo todo, às vezes ali tem uma conotação ainda muito forte de certas crenças, etc. Tal. Isso extrafisicamente existe, essas colônias todas desse jeito. Então o problema é a gente examinar. Tem a Comunex, bem baratosférica, que ela é satânica, diabólica, mefistofélica. Tem a outra que é mais ou menos assim. E tem outras que são, às vezes, muito excessivamente, ou de misticismo, ou de, vamos dizer assim, um particularismo que chega a um sectarismo, a um facciosismo muito grande. Essas aí depende do que é. Agora, existem aquelas outras que têm a inteligência evolutiva. Já estão acima de religião, que não pensa nisso, estão acima do processo. Elas não são cristófilas. Entende? Porque o processo espírita é muito cristófilo. Né? Elas não são kardecianas. Então é bom a gente pensar nisso. Minha irmã trabalha há anos no serviço público, INSS. Sempre atuou com muita honestidade e correção, visando a excelência do serviço e transparência de informações para o usuário do sistema. Hoje, presta a se aposentar, sofre assédio moral, humilhações, guerra de nervo de um superior cujas motivações desconhece. O que fazer, já que a aposentadoria antecipada ocasionaria perda salarial importante? Os efeitos do processo são visíveis em seu aspecto físico. O ambiente é um celeiro de assediadores. Pode ajudar com as suas energias? Um processo na justiça por assédio moral seria aconselhável? Eu não aconselho o processo na justiça, não. Ainda mais sendo assim, superior, é servidor público, isso aí no Brasil, Lula, eu não confio em nada disso, não há justiça nessa história. Agora, o que a pessoa deve fazer? Primeira coisa, ela divide, considerar o seguinte, fazer um exame de consciência. Se ela já está para aposentar, isso não é da agora. Esse cara que está perseguindo a ela, não é o primeiro que deve ter aparecido. Já era para ela ter aprendido a conviver com os outros. Se ela está chegando para aposentar, está chegando mais de 25 anos, não é isso? Deve ser, está chegando nos 30, por aí. Então, vamos entender bem.
O que ela quer? Ela já devia ter aprendido isso. Agora, depois de 25 anos, a pessoa não aprendeu a viver com gente que é casca grossa dentro da repartição? Tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa, fala com ela para levar na cachimônia, como diz o carioca. Leva vamos dizer, como se fosse uma brincadeira. Olha aquela pessoa, o nome é esportiva. Enfim, olha o lado melhor da pessoa, pensa bem. E outra coisa, não leva nenhum desaforo para casa. Deixa o desaforo com a própria pessoa que está fazendo. Deixa lá. Então, chega e joga energia. Ensina para ela como é que ela exterioriza energia. Ela, quando chegar na repartição, ela exterioriza energia em cima dos objetos dela, o trabalho que ela está fazendo, seja o que for. E se amanhã ele mandar a pessoa para o arquivo, vá com satisfação, que beleza, uma beleza. Quem sabe, né? Que às vezes o arquivo é uma bênção. É a sacristia, o santuário, a catedral, é o oásis, sei lá, né? É o céu, o paraíso, dentro da repartição. De modo que, se fosse no meu caso, eu levaria a pessoa na esportiva e aguentaria firme até a aposentadoria. Firme, sem nada. E outra coisa, sempre sorrindo. Agora, não vai sorrir de uma tal maneira que vai causar indignação no cara. Mas sorria. Sorri. Lembre-se, sorria. Você está sendo filmado. O senhor disse estar em Nova York no dia dos atentados do World Trade Center. O senhor já sabia de antemão que aconteceria algum atentado, alguma catástrofe? Não, eu não sabia. Eu sabia que ia acontecer alguma coisa. Agora não sabia o quê. Que nós estávamos encapsulados. E eu falei isso tudo para a Graça. Ela viu tudo 8 horas antes do acontecimento. Outro questionamento é que existe a teoria que esse atentado foi efetuado pelo próprio governo Bush, de forma a validar a invasão do Iraque e reforçar a indústria bélica. O senhor teria opinião a respeito? Olha, essa ideia saiu na primeira semana, porque nós passamos uma semana lá. Eu fui lá para falar, e um dos temas que eu ia falar era justamente o processo de segurança, de terrorismo, de guerra, de belicismo, antibelicismo. Eu não pude fazer meus cursos lá. Eu não pude dar os cursos na ocasião, a gente desistiu, porque a situação estava precária. De modo que essa ideia aí, isso saiu naquela primeira semana, eu já tinha falado disso. Foi uma das hipóteses mais bravas que haviam lá no caso. Mas eu não acho que foi isso, não. O Bush fez só besteira o tempo todo, mas essa besteira não tinha inteligência para isso. E a camarilha do Texas também não tinha inteligência para isso. Eles são tudo bitolados demais. De modo que eu não achava, mesmo lá, eu não achava que fosse, não. Eu vi que o processo era externo mesmo. E outra coisa, quem esteve lá e viu de perto a situação e sentiu o cheiro dos cadáveres, sabe que aquilo foi uma coisa séria. Eles estão falando que o negócio é mais de 3 mil que morreram atualmente. Ontem saiu na televisão, é mais do que aquilo que eu falei aqui. Quer dizer, hoje eles já estão com a estatística mais atualizada, né? Foi mais de 3 mil pessoas. O senhor poderia falar algo sobre a recepção pós-dessomática dos animais de estimação? Olha, existem aquilo que lá no Oriente se chama de devas, que é o que cuida dos animais subhumanos. Agora, o que se passa? Extrafisicamente, tem gente que superintende isso tudo. Mas agora, existem algumas coisas muito sérias em matéria de animal doméstico. Por exemplo, eu já encontrei gente, e eu também sou mais ou menos assim, que a casa da gente tem animais domésticos do jeito que tem concierge, do jeito que tem também gente. Então, tem gente humana e animal doméstico, e tem concierge, e tem também as concierges subhumanas. Sempre tem. Agora, o que se passa? Eu já vi gente que tinha um verdadeiro zootel, ou seja, um jardim zoológico, um hotel de animais extrafísico em casa. Todo mundo que morria ficava lá. Agora, eu já tive casos também, que eu já contei aí, igual aquele caso lá dos ricaços lá do Central Park, lá de New York, que eu vou na casa e começo a atender aquele povo, tudo da elite socialite, alto nível dos estates lá de New York.
gente rica. Aquilo que eu estava falando aqui, já tive contato com gente milionária, que negócio todo. Agora, o que é que se passa? Na hora que eu vou lá, eles me deram um quarto separado dentro daquele apartamento, que era assim um quarteirão, né? Um apartamento, um palacete, uma loucura. Agora, me deram um apartamento para eu, um quarto separado lá, específico, dentro do apartamento, para eu atender o povo. Então, eu comecei a atender, fazer arco voltaico na turma toda, ver como é que estava e tal. Aí eu atendo aquele monte de gente. No fim, vem a senhora, na hora que ela entra para falar comigo, no fim lá, eu estava acabando para sair de lá, porque lá entrava e saía. Então, ela viu o último que saiu, ela entrou. Na hora que ela foi entrando, eu vi 3 cachorros. E falei assim, engraçado, esse aqui é que chama a atenção. Ela falou assim, Valdo, está certo? Você está passando bem? Tudo bem? Você quer que eu traga um café, alguma coisa? Falei, não, você sabe que eu não tomo café. Mas por quê? Aqui só tem 2 cachorros, não tem 3. Eu disse, minha filha, você não está vendo esse cachorro? Aí comecei a especificar para ela como é que era o cachorro, porque ela queria saber. Aí ela começou a chorar, mas foi um choro. Teve que sentar, veio o marido para consolá-la. Era o cachorro que tinha morrido lá dentro da casa há muito tempo, eu não estou sabendo de nada disso. Ele era parecido com os outros, mas tinha umas características que eu falei, especifiquei o cachorro. Eu nunca vi cachorro, eu não conhecia nada daquilo. Outra coisa, era a segunda vez que eu ia naquela casa, mas a primeira vez que eu fui para entrar lá dentro, porque antes foi só para cumprimentar, uma coisa e sair fora. Agora, a hora que eu descrevo o cachorro que eu estava vendo, eu mostrei as características, a cor, o jeitão dele, como é que era diferente dos outros 2 dela. Ah, mas foi um auê. Você está entendendo? Como é que eu sabia? Lá não tinha ninguém atendendo em casa para falar para mim qualquer coisa. A maioria do povo conhecia a família, não sabia nada. A própria pessoa que indicou foi ela mesma que foi atrás de mim para ver as coisas. Quer dizer, não tinha saída. Como é que eu fiquei sabendo daquilo? E outra coisa, eu fui descrevendo o cachorro. Falei assim, você tem cuidado, porque aonde os 2 vão, ele está junto. Ele está junto. Agora, me deu uma vontade danada, né, de ficar lá uns dias para observar como é que os 2 outros cachorros que estão vivos se sentiam perante o outro, porque às vezes eles percebem a existência do outro. Eu já vi isso com um gato. O Tade, quando apareceu aqui, depois que ele morreu, sabe, sentia, você notava direitinho. Às vezes ele percebia a presença do Thales antes de mim, a gatinha percebia antes de mim. Agora dá aquela coisa, ele vê, chama atenção, muda a posição, fica. Sabe como é que é? Gato quando tem alguma coisa. Então veja, isso é natural. Outra coisa, eu conheci uma amiga minha que ela tinha um verdadeiro hotel em casa, né, lá em Belo Horizonte. Eu fui lá para ver aquela coisa toda. Eu vi muita gente no interior assim. Mas esses casos que eu estou falando, eles foram mais marcantes para mim. Eu vi a coisa de perto. Agora, o que se passa? Tem também aquela Comunex que eu fui, que era para explicar para os caras lá que já tinham morrido e que tinha gente com cachorro. Né? Era o jeito de consolar a situação, porque o cara estava psicótico. Era só gente operada. Foi a tal que me pediram para eu ir volitando deitado. Agora eu estava vendo, fizeram um comercial da minha volitação. Vocês viram? Negócio de carro, que os caras vão sem nada. Eles estão sentados tudo no ar. O cara faz também, dá uma multa e joga, o papel fica parado no ar. Então veja, estão imitando isso aí, era o meu caso lá dessa Comunex, que a gente tinha que ir assim, daquele jeito, é aquilo lá. Eu disse, gente, olha lá, é isso que eu fiz. Só que tem que ir lá, eu ia mais ou menos deitado, eu não era recostado, eu deitava com os pés na frente, assim, entende? Ia indo. Agora, eu vi a reprodução, né? A realidade virtual hoje, né? Ela mostra a realidade extrafísica. Agora, gente, eu queria lembrar hoje que a AMA Editora convida para o lançamento do livro Maternidade e Antimaternidade Lúcida, que a escolha é sua, da Jaqueline Bittencourt de Lima.
É hoje, sábado, dia 12 de setembro, às 16 horas, quer dizer, daqui 3 horas, na 14ª Bienal do Livro, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. A estande da AMA Editora é o Q27, Pavilhão Verde. De modo que vocês, ó, teletertulianos aí do Rio, se tem alguém aí, vê se comparece lá e dá um abraço lá para mim, na Jaqueline, que é o lançamento do livro dela. Esse livro vai criar muito problema, porque é um assunto controvertível. Maternidade e antimaternidade lúcida, a escolha é sua. Eu sou 100% favorável à antimaternidade lúcida. De modo que, se alguém aí, ó, um tertuliano ou tertuliana, se puder aparecer, está lá no Rio Centro, Q27, Pavilhão Verde. Dá um pulo que vale a pena ver hoje a Bienal, né? A Bienal já começou lá, já saiu na televisão e tal. Então vale a pena ver isso, às 4 horas, que é o lançamento do livro dela. Agora, sobre a beneficência, tudo aqui é um processo de beneficência. Esse livro dela também vai ser uma beneficência em favor do mulherio, né? Para fazer a gestação consciencial. Mas é da conscienciologia, né? O que é que vocês querem falar? Não, tem várias Jaqueline, Jaqueline. Mas ela é formidável, o livro dela eu vi aí os originais, muita coisa séria que ela está falando lá. Ela que se prepare, que vai ter bastante gente a favor e contra, faz parte. É bom estabelecer, né, as coordenadas das ideias. Ela quer saber editora. Editora é a AMA, H-A-M-A, AMA. É isso Professor mesmo. Valdo? O nome é esse. Você quer ver mais alguma coisa? Está aqui, ó. AMA Editora. Ó, a capa do livro e tal. O livro dela já está sendo traduzido para o espanhol e vai ter o lançamento agora. Ela não tem a data ainda, mas aqui pertinho, né? Paraguai. No Paraguai. Poxa, no Paraguai. O Paraguai está na frente. Alto nível. Mas então. Valdo, aqui, a beneficência. Não é beneficência, é beneficência. Beneficência. Beneficência, isso é o povão que fala. Só faltou essa. Desculpe a nossa falha. Agora aí, o que ela se aproxima da assistência, né? Mas, sim, por exemplo, na sinônima... Se aproxima da benemerência. Ela chega a ser sinônimo. Se aproxima da benignidade. Agora eu tenho estudo, eu já fiz os debates de propósito para mostrar a diferença. A assistência em si, no que ela difere da beneficência? Agora, o problema é você ver, né, como é que são as coisas. Agora, a beneficência vem do latim, que é a inclinação de fazer, a fazer o bem. Isso aqui é a beneficência. Agora, se você faz a beneficência com eficiência, aí é que seria a beneficência do povo. Aí seria uma palavra híbrida. Que o povo erra nisso aí, né? É o povão, é a linguagem popular. Entende? Agora, os caras acham que isso não, que é uma beneficência com ciência. Então, dá a beneficência. Agora, vocês são especialistas em beneficência. Eu tenho aprendido alguma coisa com vocês. Uma pessoa aqui que é muito beneficente, beneficente, é o Jairo, lá em cima. Ele está sempre fazendo alguma beneficência. Ele e a excelentíssima. A Gisele é uma fera de beneficência. Uma outra pessoa que é muito beneficente aqui, desse povão todo que tem aí, e essa é muito controvertível, é a Mônica, a doutora. Ela também é impressionante. Tem gente que tem uma
Ah lá. Eu falei na diaba, ela apareceu. Agora, o caso todo é o seguinte. O problema da beneficência marca uma pessoa, né? Que é o processo da interassistencialidade. Isso aí demarca a pessoa, é marcante. Na caracterologia, eu queria que você analisasse a número 4, economia, né? É uma beneficência, assim, beneficência, senão Economia, dá dinheiro racional espontaneamente aos pedintes na via pública. Ela é quen, mas é. Né? Isso aí é uma boa. Agora, o melhor processo é aquilo lá de São Paulo, que a gente dava quilo de arroz e de feijão no carro. Tinha aquele monte no carro, a pessoa vinha pedir, você dava 1 quilo de arroz para ela. Que assim não ia beber nem tóxico, nem fumar, nem beber cachaça. A pessoa está pedindo, você deu para ela arroz ou feijão, não pode reclamar, não é dinheiro. Infelizmente eu não ando com dinheiro, mas tem aqui arroz, toma. Então aquele quilo de arroz, 2 quilos de arroz para a pessoa. Isso é muito comum em São Paulo. Eu mesmo fiz isso. Mas vamos dizer assim, no caso até de doar alimento, é uma TACOM, mas ela tem uma serventia. Não, a TACOM tem uma serventia. Se uma pessoa ela tem ojeriza de dar alguma coisa assim, quer dizer que ela é péssima em matéria de TARES. Se a TACOM, que é fácil de fazer, a pessoa não faz, quer dizer então que ela não faz nada. Então essa precisa de mandar para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, né? Para ela estudar, não é isso? Isso está claro, ficou lógico, né? O senhor falou do jeito da pessoa, né? A questão, o senhor já falou várias vezes na perfilologia, mas o senhor podia falar um pouquinho mais na questão da perfilologia desse... A perfilologia, por exemplo, eu às vezes chego uma pessoa, pela aura dela, a energia que ela tem, eu sei se ela é beneficente ou não, se ela é assistencial ou não, só pela energia. Por isso que eu falo que ela demarca a pessoa. Não estigmatiza negativamente, não é isso. Ela marca a pessoa. Aquilo vai para a força presencial da pessoa. Isso aí é uma coisa séria. Agora, eu, durante muitos anos, eu fiz experiência disso. Em qualquer lugar, a gente sabe quem é que devido a isso, devido ao processo da aura. A aura muda. Quase sempre uma pessoa que é muito beneficente, ela tem assistência. Tem assistência, de algum modo. Agora, o ideal é quando a pessoa é assim e ela é intelectual, por exemplo. Aí enriquece tudo, né? Amplia, aumenta, é o máximo. Aí passa mais para TARES, né? Para uma assistência mais tarística. Não, porque sem a TACOM ninguém chega nas TARES. Para praticar TARES, quase sempre, dependendo do que você vai fazer, tem um preâmbulo, tem um pré-requisito que é a TACOM. Isso aí não tem jeito. Gente, vocês acham que nesses próximos milênios nós vamos ficar sem fazer TACOM? Não é possível, bobagem. Começa que você tem que fazer TACOM para os seus afilhados, os primos subhumanos, que é aquilo que nós estávamos falando, os primos subhumanos. Isso tudo é TACOM. Por exemplo, não adianta você querer ensinar lá para a Cristo, a gatinha lá em casa, os processos da conscienciologia. Eu já tentei, mas é duro, não dá. O cérebro é muito pequeno ainda. Então, a primeira coisa, a gente nota que precisa de ter um cérebro maior, 2 hemisférios um pouco maiores para entender a conscienciologia. Muito pequeno não dá. Às vezes pode ser até um cerebrão, mas ainda não entende. O golfinho, por exemplo, baleia, tem cérebro grande, mas não resolve. De modo que o problema todo é esse. Agora, aquilo que eu falo para vocês, é muito difícil, é impossível, praticamente é impossível, viver sem um elitismo evolutivo. O elitismo evolutivo é inevitável. É isso que o Serenão tenta esconder através do anonimato.
Mas que ele existe, não tem jeito. Então, por exemplo, as pessoas falam isso, falam aquilo. Eu viro para ela e falo assim, olha, por incrível que pareça, você é um pouco mais inteligente e mais evoluído que o seu cachorro. Muito embora exista uma domesticação mútua. Você domestica o cachorro domestica você. Quer dizer, isso é de um realismo na cara da pessoa, não tem jeito. E outra coisa, de uma lógica, vamos dizer, inconcursa, incontestável. Não tem saída disso aí. Bom, no nosso caso, nós somos uma elite necessária, né? Lógico, positiva, mas Nós somos uma elite que estamos fazendo uma força danada para não ser um bairro de elite. Tudo aberto, um abertismo consciencial. E também a gente não impõe a situação de cima para baixo. Nós informamos as coisas, de igual para igual. Quem quiser, pega o lado. É isso que é a diferença da história. Agora, a gente tem que manter isso cada vez mais apurado, depurado, claro, objetivo. Não tem por onde fugir. Professor. Agora, na hora que eles dão um nome para nós aqui de Bairro do Saber, sendo que o nome que eu arranjei há muitos anos foi Cognópolis. Mas eles falaram que é o Bairro do Saber. Saiu, fizeram reportagem, tem o documento, tem tudo. Então, acabou. Agora, que eu acho que isso é o saber máximo, é a interassistencialidade. É a cosmoética, é a fraternidade. Esse é o saber máximo. É a inteligência evolutiva em ação, ela funcionando. É uma coisa muito séria. Né? Professor, aqui Sim. no B. Aqui. Como é que o senhor vê a questão, por exemplo, de uma pessoa que, quando está fazendo assistência no local em que está fazendo, ela trabalha, tem motivação, enfim, está bem assistida, mas que na vida pessoal tem uma tendência um pouco mais sociofóbica? Olha, aí é processo quase sempre que a pessoa tem um trauma, né? Até algum estigma lá que não foi bem tratado. Tratou mal. Houve alguma coisa, não se tratou bem. É igual aquela pessoa que teve um resfriado, não se tratou bem. Aí, mais tarde, aquilo pode ficar, começa a tossir, dá um processo, daqui a pouco tem um problema pulmonar. Esse povo realmente é isso. Tratou mal algum fato. Aquilo ficou mal parado. Como assim? Não esclareceu bem. Então, criou algum problema lá dentro, uma mágoa, um ressentimento, alguma coisa. Então, a pessoa evita, cria acepção de pessoas, ela começa a estar escolhendo a pessoa, ela faz uma espécie de racismo por ela mesma, sem falar nada. Tem muita gente que é racista sem falar. E não é um racista de vida à raça, mas é um racista de vida à xenofobia. Ela não quer sair daquele status que ela arranjou, aquela condição dela, entende? Ela se acomodou. Tem que ver, mostra a pessoa para examinar. O problema é ela ir no Nogoja, ela examinar o que é, dar a característica. A gente chegar pela anamnese é um diagnóstico adequado. Mexer no processo dela. Muitos casos desses, às vezes, tem assédio extrafísico, né? Não é só o assédio da pessoa. Isso aí precisa examinar. Agora, uma coisa é certa. Há determinados fatores que ampliam isso aí e pioram. Por exemplo, examina se a pessoa que você conhece, que te chamou a atenção, se ela é mais autista, se ela é mais introvertida. Se for, o problema é mais difícil ainda. Se ela for autista, mais fechada, fala menos. Então, por exemplo, o ideal, a coisa mais inteligente na vida é você escutar mais e falar menos. Mas num caso desse, é o pior que pode ter. O ideal seria que a pessoa falasse mais para se expor e mostrar o que é. E ficar igual a todo mundo. No momento que ela faz isso, ela criou uma torre de marfim. Ela está na defensiva. A pior pessoa que tem para você viver com ela é a pessoa que fica na defensiva perante o cosmos. Esse tipo aí caminha para isso. Ela está sempre na defensiva. Isso é a pior coisa que tem. Então, não é só a priorista, ou a prioriota, que eu chamo, é muito pior. Ela está sempre, desconfia de todo mundo.
Eu vi brincando aqui que eu sou mineiro, que mineiro é desconfiado lá, olha lá, Humberto lá atrás. É desconfiado. Isso é brincadeira da história, que a gente quer apalpar, quer saber. Entende? Mas você não pode estar desconfiado de tudo, você não confiar em ninguém. Desconfiar, até um certo ponto, é falta de confiança. Você está entendendo? Você não pode viver com desconfiança para a humanidade inteira. Você não vai ter ambiente para você viver direito. Então, isso aí é que a gente tem que examinar o que está acontecendo lá. Esse barulho não foi meu, tá? Isso aqui foi de lá. Tá? Eu, às vezes, faço aqui, ó. Esse aqui é só mexer que faz, mas esse aí não foi. Agora, gente, a beneficência hoje foi muito importante. Eu estou vendo muita gente aqui, até a Lúdia apareceu hoje. Isso aí não é para qualquer um, tudo é por causa da beneficência. Viva o sábado. Você sabe que o sábado, no interior, era o dia que a gente podia sair para pedir esmola, né? Colocava o negócio aqui e tinha um número. Com aquele número aqui, você podia estender a mão que você recebia alguma coisa. O ideal era dar um caneco. Aí eles davam o que quer que precisava. Eu vi isso tudo na minha infância, desde o início. De modo que sábado, beneficência, é normal essas coisas todas. Então, hoje é dia. Tá certo? Valdo A. Sim. Aqui. Você disse que a pessoa que tem essa aura beneficente, que ela é muito assediada? Não. Estou dizendo que a pessoa que tem esse processo de fechar dentro de si, ela tem alguma coisa que ficou mal parada. Não, mas antes, quando você estava explicando da pessoa beneficente, que você disse que conhece pela aura. Não, pela aura você sabe quem é beneficente e quem não é. Por exemplo, o beneficente, o bom, geralmente a aura dele é aberta. Você nota, é diferente. Então, mas aí você fez alguma coisa com relação a assédio. O que foi que você falou? Não é assediado ou é assediada? Uma pessoa dessa, ela é bem assistida, que eu falei. Ao contrário. Bem Vocês viram que eu falei que é assistida? Eu não entendi, por isso que eu estou perguntando. E me explica, me diz uma outra coisa, já que a gente está falando de aura. O que faz com uma pessoa consiga produzir mais ou menos nuvenzinha, vamos dizer assim? Nuvenzinha? Instalar aquele campo de... Instalar aquele campo branco de ectoplasmia. É positiva ou negativa? Positiva. A positiva. O que faz é o seguinte, a assistência que ela tem extrafísica. A assistência extrafísica cria isso. Nós todos somos plurais. Ninguém é totalmente individual, nem essa personalidade que nós estamos examinando lá com ele. Todos nós temos companhias. E eu não estou falando aqui das bactérias, não é isso. Estou falando de gente extrafísica. Todo mundo tem. As testemunhas extrafísicas existem por toda parte. Tudo que nós fazemos tem gente de olho. Nós somos fiscalizados em tudo que fazemos. Então, veja, quando a pessoa é mais beneficente, a tendência dela é ter assistência extrafísica de função daquela beneficência. Agora, o ideal é lá pelas tantas quando ela sai do guia cego e fica com o amparador. Agora, o percentual de amparador é mínimo, ele ainda é muito pequeno na Terra. Por quê? São as circunstâncias. Primeiro, para haver mais amparador, preciso ter mais pessoas beneficentes. Então, o que nós estamos trabalhando aqui hoje é fazer o amparador de amanhã, o futuro amparador. Vocês, por exemplo, o caminho de vocês hoje, a maioria aqui está chorando as mágoas porque quer ter amparador. Vocês vão ser amparadores. Então, a hora que eu falo benignidade, tem vários desses verbetes aí que nós fizemos. Benignidade, bem, benemerência e o processo da beneficência, tudo é para preparar, benemerência. Tudo é para preparar a consciência de vocês para serem amparadores. Amparador é um bicho técnico, que às vezes a situação não é fácil, é coisa séria. Ele não é uma consciência assim, simples, entende? Ele é um ornitorrinco extrafísico de alto nível técnico, que às vezes não é fácil. É uma porção
de personalidade num só, devido à experiência que ele tem dentro daquilo que ele está fazendo, a afinidade que ele tem com quem ele assiste. Isso tudo é importantíssimo, né? De modo que você se prepara, porque esse é o seu futuro. Não precisa ser profeta nenhum de nós para falar isso. Vocês, esse é o futuro inevitável de todo mundo aqui. Ser amparador dos outros. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Entende? Então, voltando, exteriorizar, qualquer um pode exteriorizar. O que Sim. diferencia A quando um maioria exterioriza. exterioriza egoicamente, ou egocentricamente, para si próprio. Sim, a hora que consegue, que exterioriza, e que aí aquele O negócio problema vai... é que a pessoa beneficente, ela exterioriza sem esperar retorno. Agora, isso aqui é o melhor, é o que eu chamo a Não, mas aí é policarvalidade. porque aí já estava com o amparador, Já. por isso que o negócio alastrou e ficou maior, é isso? Então, se a pessoa ela está assistida, ela é plural, e ela é positiva, sadia, homeostática, equilibrada, sai de baixo. Tudo melhor. Agora, o melhor da história são os paradoxos. A hora que você vê uma pessoa super feia e que é assim, eu acho o máximo. Eu já vi muita gente assim. Uma pessoa que a apresentação física era um pouco repugnante. Mas veja, limpinha, higiênica, asseada. Mas o trabalho que a pessoa fazia era fora de série. Então, isso é que eu acho bacana, como é que a superação do paradoxo. O paradoxo. Superar essa condição, entende? Então, veja, as aparências, o processo todo de aparência. Né? A vida humana, as aparências influem muito. Uma pessoa, por exemplo, toda bacana, que faz beneficência, ela já está muito predisposta para aquilo. Né? Só de aparecer daquele jeito, a força presencial já ajuda. Agora, uma outra coisa cuja fisionomia visual não é simpático, e ela supera aquilo tudo, isso é o máximo. A gente vê pessoas assim no globo rural. De vez em quando aparece aquela pessoa que estão fazendo o microfone na boca da pessoa para ela falar. Aquela pessoa, horrível, a cara, o jeito, as coisas todas, é um negócio. Outra coisa que vocês vão ver, essas pessoas, é no Medical Detectives. Os caras que aparecem lá, tem uns, assim, esse acabou de vir do planeta XPTO. É muito esquisito. A cara, o jeito. Não, principalmente os caras. As barbas que eles usam, o jeito. Mas veja, são tudo técnico, de alto nível. Você vê que ele é bem assistido pelo jeitão dele. A gente conhece assim na vida, você sabe lá pelo jeitão que o cara é bom. Então, veja, ele supera aquilo ali. Isso aí é muito sério. Vocês já viram o Medical Detectives? Vale a pena ver só por causa da fisionomia das pessoas que aparecem lá. Que aquilo tudo é no real, a maioria deles são tudo autênticos. Outra coisa, de vez em quando se repete, porque é o mesmo técnico está falando, eles colocam o nome da pessoa e tal. O negócio é muito sério. E mexendo com assuntos muito difíceis, aquilo é tudo difícil, porque tudo é miuçária. Sei que tem gente na minha frente, queria só dar um exemplo. Tem um cara que eu conheço, o apelido do cara já morreu, só para você ver o nível da estética do cara, né? Antiestético, né? Mas é super, tem erros, né? Mas é super assistencial. Agora já morreu, cara. Quer dizer, aquela cara de que já morreu realmente, repugnante, e o cara ajuda mesmo. Não, é só para exemplificar, tem gente assim realmente. Professor, com relação a isso que o senhor mencionou agora, respondendo a pergunta do Ricardo, questão do autismo e do fechadismo, então o jeito para a pessoa superar é ela constantemente, quando sentir isso, está indo contra, né? Forçando as situações e se colocando em situações de exposição. Do né? social que ela faz. Isso. Sobre isso, ontem eu tive numa inauguração e me chamou a atenção uma pessoa desse padrão, que é o contrário, é uma pessoa que ela consegue falar com todo mundo, junta os grupos, organiza tudo, está sempre na frente, né? Isso faz com que ela... Então, a gente vê que nessa área tem gente que já está 100%
com essa característica mais superada. Né? Tem personalidade de todo tipo, né? Tudo que a gente traz aqui tem a personalidade titular, tem a mais ou menos e tem a antagônica. Que já está Tudo lá na assim, frente. Qualquer tipo que a gente trouxer. Professor, com relação aqui na página 8, questão dos cursos intermissivos, o senhor traz os 3 aspectos, né? Responsabilidade pessoal, a maturidade consciencial e os resultados evolutivos. O que você quer? Eu queria que o senhor desse uma aprofundada nesse item, especificamente aqui dos cursos intermissivos e a diferenciação. Aqui, então, é preciso a gente ler isso tudo aqui para o povo entender. Cursos intermissivos. Do ponto de vista da intrafisicologia, há milênios sabíamos dos princípios da cosmoeticologia, mas tão somente por instinto, empregando, portanto, recursos de amador. Agora, com os cursos intermissivos, podemos viver conscientes quanto à cosmoética, com hiperacuidade, racionalidade, lógica, e tornamo-nos profissionais da inteligência evolutiva. Os pretextos para o equívoco e a omissão deficitária desapareceram. Estamos mais maduros evolutivamente. De tal estado de coisas surgem 3 consequências óbvias dispostas na ordem lógica. Responsabilidades pessoais maiores. Maturidade consciencial mais profunda. Resultados evolutivos melhores, tanto nos altos desempenhos ordinários, quanto nas mega gestações conscienciais. Então, veja, isso somos nós. É você, Fafá, está nessa. Até aqui. Está certo? Responsabilidades pessoais, maturidade consciencial, resultados evolutivos. Então, o impacto da maturidade consciencial, o caminho da maturidade consciencial é começar pelo primeiro ponto, né? A responsabilidade pessoal, que vai fazer com que a pessoa chegue lá. Agora, veja, essa condição aqui enterrou toda uma série de coisas do passado nosso. Processo de religião, o problema do poder, o processo do prestígio político, o processo da fama, da celebridade. Tudo isso foi por água abaixo. Se a gente entender isso aqui, isso é a síntese de tudo da nossa evolução hoje. O momento evolutivo nosso é esse. Agora, ele enterrou muitos momentos evolutivos ultrapassados, do passado nosso, da regressão antiga. Hoje já não tem mais nada. De modo que é muito importante. Agora, é interessante também você ver logo em seguida a caracterologia. Como esclarece a pensenologia? Eis, por exemplo, na ordem lógica, 5 condições ou manifestações pensênicas simples, evidenciando as predisposições naturais da consciência lúcida para os atos de beneficência. Sangue, ser portadora de sangue tipo O. Doadora, ser doadora espontânea de sangue. Órgãos, trazer a cédula de identidade e observação, doador de órgãos. Economia, dar dinheiro racional e espontaneamente aos pedintes na via pública, que é isso que perguntaram aí. Penologia, quer dizer, o processo da jurisprudência, ser veementemente contra a pena de morte. São coisas à toa que a gente está pensando para mostrar a característica nossa aqui. Agora veja, isso aqui tudo são condições que a gente devia colocar na cognópsis. Né? Se a gente fosse fazer, por exemplo, lá o Arco do Triunfo, para entrar, lá no Arco do Triunfo devia de fazer uma listagem, as enumerações dessas coisas para o povo, para ver como é que é a cognópsis. Né? Vamos ver quando tiver, seria bom estudar umas inscrições para colocar a portada na hora que for entrar aqui no bairro. Vai ser interessante. Como se fosse a Cognópolis é a favor de, ou é alguma coisa desse tipo? Há uma tendência aqui uma tendência. De, vamos dizer, exaltar os seguintes princípios de vida. Está vendo? Para gente chamar a atenção, né, da história. Agora, eu não vou falar que está determinando nem nada. Há uma tendência desse povo.
E a gente reconhecer isso publicamente, para não haver briga. Às vezes, até pode interessar. Nós, com isso, não estamos regrando, que a pessoa tem que entrar e acertar o passo de acordo com aquilo que nós estamos falando. Não é isso. É só para ela já saber onde é que ela está entrando. Qualquer coisa, ela vê aquilo lá, torce o nariz e vai embora, não entra. Já vai ajudar. Isso é bom para ela, que a gente fica livre dela, né? E bom para nós vamos ficar livre dela, ela fica livre da gente. A humanidade, com 6,5 bilhões de habitantes aí, a gente pode estar selecionando mais o povo. Para que manter amizades ociosas dentro de uma condição dessa? Isso não é acepção de pessoa. A acepção é quando você risca a pessoa do seu... Não, você não riscou. Se ela quiser, você está aqui de braços abertos. Vamos fazer o acolhimento dela. Vamos acolhê-la nos braços. E sem quebrar a costela dela com nenhum abraço bravo. Porque tem aquele cara que quer abraçar os outros, mas quebra a costela de todo mundo. A inscrição tem que ser superior à academia, que restringia que a pessoa tinha que ser matemático para entrar lá. Ah, é? Você sabe. Isso é a academia da Rosa, é da Rosa lá. Né? Gente, agora aqui pergunta. Resido na esquina de uma grande avenida. Já presenciei da janela do meu apartamento muitos acidentes, queda de motoqueiro e outros no mesmo local. De que forma eu posso eliminar totalmente esse problema nesse local? Seria apenas exteriorizando as melhores energias para esse local? Haveria padrões? Pensei, não. O negócio é você ir hoje à redação do melhor jornal que tem por aí na sua cidade e falar. Tira uma fotografia, mostra o lugar, dá orientação, dá um mapa, fala quantos acidentes você já viu e, de preferência, logo em seguida, você vai ao Detran e fala que você foi ao jornal. E dá para eles também o que é, porque assim você junta o jornal com o Detran. Porque no Brasil existe isso. Ele só coloca o semáforo depois que matou 2 ou 3. Então é bom colocar. Primeira coisa, você não falou. Você viu alguém morrer com esses acidentes? Isso também é sério falar lá. Poderia informar sobre o processo bioenergético, nesse processo de beneficência entre a dupla ou casal completo? O problema todo é o seguinte, o bioenergético, você sabe que é o seguinte, que é uma pessoa teve relação sexual com outra, as duas vão ficar, no mínimo, durante 2 dias com as energias do outro. Então, isso é um processo de assistência. É tanto que existe a sexoterapia que é baseado nisso. Um ato sexual, uma relação sexual, pode ajudar determinadas perturbações da pessoa lá, do parceiro ou da parceira. Então, o problema aí é estudar o que a pessoa pode fazer. Agora, a maior demonstração disso é quando um casal consegue chegar no orgasmo, que aí o processo é mais avançado, porque entra já o problema da descoincidência com o holossoma. Então, os resultados ainda são maiores ainda. Eu sempre contei aqui o caso, que isso aí eu vi muitos casos, mas tem um que a gente seguiu de perto. Havia uma pessoa, que era um homem, muito forte, de grande energia, uma grande presença, uma personalidade bem constituída, uma opção de uma série de condições na vida dele. Agora, quando ele estava para casar, a noiva morreu. Aquilo deu uma paixão que enbirutou o cara, ficou totalmente perturbado, desequilibrado durante muito tempo. Aí, o que se passa? Ele não arranjava namorada de jeito nenhum. Era só pensando na outra que morreu. Veio a concierge lá, entende? A noiva, e dava mensagem, explicava a situação, eu mesmo vi muitas vezes e tal. Aí um dia apareceu uma moça, aí a personalidade apareceu para mim, a noiva. Falei assim, ó, entra agora e dá um jeito e fala, porque com essa vai dar certo. Então o que eu fiz? Chamei o rapaz de lado, fui explicar para ele, falei assim, ó, quando você for ter relação com ela, você vai pensar que a sua noiva está dando energia para você em favor dela. E você, com o passar do tempo, você vai ter mais afinidade com ela. E você não vai ver essa moça do jeito que você já viu com todas as outras namoradas desde que você perdeu a noiva.
Ele fez isso, se casou com ela e vivem felizes para sempre. Que negócio todo. Agora, o que se passa? Ele sentiu isso tudo nas relações que teve, desde a primeira vez. Eles tiveram relações antes de casar, foi antes da lua de mel. Mas o negócio se envolveram, etc. tal, e a noiva deu tchau, né? Foi cuidar da vida. Extrafisicamente. Quer dizer, nessa ocasião, nem sei. Teve gente que pensou que se eu tivesse filho, que ela iria nascer. Mas eu não vi isso, não. Nesse caso aí, eu não vi nada disso. A Consciex, até quando eu estava lá trabalhando no interior, ela ainda estava como Consciex. E os dois já estavam juntos há muito tempo. O novo casal que foi feito. Recentemente, na tertúlia Potencializador da Memória, o senhor comentou que as pessoas ainda têm dificuldade para compreender que quem tem mais tem menos. Referindo-se à importância existente entre aprendermos todos os assuntos. Poderia aprofundar mais essa afirmação? O problema todo é o seguinte: quem tem mais, tem menos. O que eu quero dizer aí no caso é o seguinte: uma pessoa que tem mais é porque às vezes ela não distribuiu tudo que ela tem para ficar equalizada de uma maneira socialista, comunista, fraterna. Então tem demais. Esse demais, por exemplo, um bilionário, na realidade, ele tem mais. Eu sempre dou o exemplo disso. Um tycoon, por exemplo, precisa ver o que ele está fazendo com aquele dinheiro. A situação, o bilionário, a hora que aparece esse bi, é que o negócio é sério. O milionário ainda vai ainda, agora o bi já começa a criar problema. Então, o problema todo é necessário a gente ver o que se passa. Agora, outra coisa que a gente diz é o seguinte: se a sua vida está boa demais, você está perdendo sua vida. Que é uma pessoa que vem aqui a essa dimensão, e ela não tem percalço, vicissitudes, problemas, tem alguma coisa errada com ela. Ela tem que ter. Ela tem que ter crise de crescimento. Se tudo está bom demais, ela está mandando na vida. Uma outra coisa, isso não é bom. Outra coisa que eu quero dizer ainda pior. Eu já falava, ainda rapaz, eu falava isso: olha, se um dia vocês verem que tem aí 1 milhão de pessoas batendo palma para mim, desconfia. Ou eu fiquei gagá, ou fiquei assediado, estou possesso, estou doido. Aí eu disse assim: mas por quê? Porque eu trabalho com o processo aí da consciência. Isso aí não é nada simpático. A gente só dá soco na cara e fratura exposta. O negócio todo é de impacto-terapia. Não há coisa mais antipática do que isso. Nós sabemos que temos que trabalhar com uma minúscula minoria. Vê se entende. Se tem um monte de gente, é por quê? Porque eu aderi ao Zeitgeist, quer dizer, o espírito do tempo, aquilo que está. Então, virei Lula, quer dizer, populista, está danado, estou no buraco. Voltei, regredi, fui para a baratosfera. Então, vocês vão ver que um monte de gente que faz média com os outros, às vezes, está totalmente na baratosfera. Não era para a pessoa estar daquele jeito. Já é alguma coisa que ela está fazendo, mas ela recebeu para muito mais do que aquilo. O problema todo é o seguinte: vocês receberam para fazer o quê? Tacom ou Tales? Então, a pessoa, quando está nessa, está fazendo Tacom. No entanto, ele às vezes recebeu tudo na vida para fazer a Tales. Então, veja, esse é o quem tem mais, tem menos. Tudo são aspectos diferentes do mesmo assunto. Eu falei 3 aqui, bem claros. Eu acho que está lógico, né, para explicar isso aqui. A minha filha estava em dúvida em qual profissão iria escolher para o vestibular desse fim de ano. Foi então que eu opinei que a melhor escolha seria naquela que poderia melhor assistir ao próximo. Muito bem. Notei perplexidade do primeiro momento e um pouco de ironia nessa afirmação por parte dela. Minha atitude, então, foi de me calar e mandar energia por várias semanas. Resultado, foi a escolha pela medicina. Percebi que a tranquilidade nessas situações foi preponderante para a assistência. A minha atitude foi a melhor? Olha, eu não estava aí para falar se foi a melhor ou não, porque às vezes, né, teria outra circunstância, já não sabe, mas que ela foi inteligente, foi. Agora, doravante, como é sua filha, eu só queria te recomendar uma coisa. Lembre-se
Existe um negócio chamado máfia de branco. Sei lá se a sua filha não pensou em estar na medicina por causa da máfia de branco. Ela foi conversar com alguém e falou, não, mas a medicina também tem o banco, tem o balcão, tem o jeito de você fazer aí as máfias. Então, eu preciso ter cuidado. Outra coisa, como ela é mulher, eu não preciso falar. Se fosse homem, eu precisaria acrescentar também mais uma cláusula nesse processo. Tem homem, por exemplo, que faz medicina só para apanhar a mulher. Tá certo? Mulher eu nunca vi entrar na medicina para pegar um homem, não. Ela já, às vezes, entra para casar, isso eu já vi. Mas para pegar homem assim, ser promíscua, ser prostituta, não vi nenhum. Porque não precisa para isso, né? Era muito trabalho, né? Uma prostituta tem que se formar em medicina para ser prostituta, não é demais. Agora, o processo todo de homem, esse eu já vi. Homem, eu já vi claramente, já teve gente que já me confessou, colega, né? Colega. O senhor poderia falar sobre a técnica do encapsulamento e sua utilização na assistência e na autoassistência? Olha, a técnica do encapsulamento, se você está só começando as coisas, começa com o estado vibracional, vai praticar sua TENEPS, vê o que é que você faz. Só pensa no encapsulamento mais tarde. Por agora, ainda demora. Antes do encapsulamento, por exemplo, domina totalmente o arco voltaico crânio-chacral, por exemplo. Começa por aí, que aí você vai começar a entender. O encapsulamento, na hora que a pessoa já consegue fazer, ela quase que não precisa de perguntar, porque ela já domina o processo do energossom. De modo que a coisa é complexa. Agora, quais são os tipos de encapsulamento? Você pode encapsular você pode encapsular os outros. Uma pessoa pode encapsular você, uma consciência pode encapsular você. Um assediador, um guia cego, extrafísico, pode também encapsular você. Então, essas coisas variam infinito, é preciso a pessoa saber muito bem e dominar as energias. A melhor coisa é dominar primeiro as energias para ver depois o que faz. Outra pergunta. O bem e o mal são faces de uma mesma moeda? Eles existem em todo ser humano? Um ser não possui exclusivamente o bem em si mesmo? Não, o que a gente nota é o seguinte. Nós, como princípios conscienciais ou consciências, somos criados simples e totalmente ignorantes, ineptos. Agora, nós, com o nosso esforço pessoal, aquilo que eu chamo autoesforço, vamos evoluindo e isso vai expandindo e a gente começa a entender o cosmos. No cosmos existem duas realidades. Primeiro, a sua consciência. Segundo, a energia. É a energia que faz o resto. Tudo aqui, objetos, realidades, todo isso é produto da energia. Até o seu corpo é produto da energia. Agora, o que interessa aqui, em primeiro lugar, é a consciência. Segundo, é essa energia. Quanto mais a pessoa souber empregar a energia imanente como energia consciencial, mais ela evolui, mais ela se dá bem no cosmos. Ela vai se sentir mais confortavelmente vivendo. Então, o problema nosso da situação é essa. A rigor, lá no fundo, ninguém nem é bom, nem é mau. O processo é ver para que lado que a pessoa vai. Agora, na evolução, como a gente passou pela fieira da animalidade, você, por exemplo, você já foi hiena, você já foi lobo, você já foi tigre, sei lá, né? Que você ainda tem ainda algum resquício desse povo? E outra coisa, aqueles que ficam mais complicados, eles já foram ornitorrinco, quer dizer, um bicho híbrido, misturado, que a gente nem sabe direito o que é que tem ali dentro, quantos bichos são. Então, de modo que o processo é esse. Nós somos tão enrolados dentro da situação que todo mundo tem entre 6 a 9 bilhões de bactérias no corpo da pessoa. Quer dizer, eu aqui tenho. Vocês já pensaram, isso aqui tem 100 pessoas, vocês multiplicam 9 bilhões por 100. Como é que fica isso? Está entendendo como é que fica isso? É muito. Aqui já vai ter, daqui a pouco, 1 trilhão, não é isso? De bactérias aqui dentro. Então, todo conjunto que você reuniu aí, um monte de gente, é um conjunto de bactérias antes de mais nada. Agora, as bactérias, elas significam símbolos da nossa realidade de sermos
um sistema ecológico evolutivo. De modo que vamos entender esse processo. Agora, as pessoas são o seguinte: com o passar do tempo, a tendência dela, inevitavelmente, é caminhar para o bem. Esse bem é aquilo que nós chamamos de cosmoética, quer dizer, há uma moral cósmica, aonde a pessoa faz assistência aos outros. Chega num certo ponto, que ela chega naquilo que nós chamamos de desassediado permanente total. A hora que a pessoa não é perseguida pelos outros, sentindo, quer dizer, ela é perseguida, mas não sente, aquilo não mexe mais, ela tem então que fazer a troca, ela tem que dar o retorno, ela tem que ajudar. Então ela começa a fazer uma assistência o tempo todo. Nessa hora, caracteriza mais o problema do benefício. Então ela é mais beneficente a partir da desperticidade. Isso aí é inevitável nela. Agora, veja, por que é a partir da desperticidade? Porque na desperticidade a pessoa já tem noção da multidimensionalidade, do parapsiquismo, da cosmoética, do equilíbrio prioritário das coisas, do princípio, por exemplo, da descrença. Isso, então, ela já não está interessada só no processo de Tacon, ela está interessada no outro. Então, por exemplo, é lógico que uma pessoa que tem uma tendência para desperto, se amanhã ele vai constituir uma dupla evolutiva, ele não vê em primeiro lugar ele, ou a afetividade da pessoa. Ele vê o duplista, ou a duplista dele. Por quê? Aquilo faz parte da dupla evolutiva, ou seja, é preciso saber quem é que vai ajudar quem. Agora, se ele, por exemplo, é um desperto e encontra uma moça que já é evolucióloga, aí ele juntou a fome com a vontade de comer, né? Ele se submete ao processo. Mas isso é uma exceção, né? Geralmente não é bem assim, porque o evoluciólogo nem sempre, ou a evolucióloga nem sempre vai arranjar um desperto, porque o desperto já toma conta do próprio destino, né? Já sabe o que quer, né? Já não é vivido pela circunstância, ele mesmo escolhe o seu destino. Então, o evoluciólogo deve procurar gente que seja pré-serenona, né? Está começando, então. É o jeito. De modo que, pense bem. Agora, aí uma boa pergunta, você pode perguntar para você o seguinte: esse ano, você agora está aqui no dia 12 de setembro, já são vários meses, 8 meses já se passaram. Nesses 8 meses, o que predominou mais na sua vida? O bem ou o mal? O que você fez de bom? O que é uma coisa que você não vai esquecer de positivo que você tenha feito? Nesses 8 meses, você fez alguma coisa? Isso aí é importante. Agora, uma coisa boa, leva para o laptop, faz um levantamento disso, para ver se você está mais do bem ou mais do mal. Agora, lembrando que o maniqueísmo, é preciso ter muito cuidado com isso. Professor Valdo. Quem é que estava com a... Aqui no B. No B? Aqui na frase enfática, se eu podia comentar um pouquinho melhor, eu gostaria de entender essa maneira ambígua. O caso é o seguinte: os atos de beneficência podem surgir de maneira ambígua, quer dizer, ou de um jeito ou de outro, até mesmo nas piores crises sociais, pois a face mais crítica em determinado setor da sociedade pode ser benéfica a outros setores. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho num lugar. Às vezes as pessoas não entendem o que você está fazendo, mas é que você não está vendo só aquilo que está aparecendo, você está vendo as consequências daquilo no tempo. Entende? Então, a pessoa viu ali uma coisa muito pequena, você está vendo uma coisa muito maior. Já teve gente que chegou para mim e falou assim: mas Valdo, isso aí que você está fazendo é só Tacon. Esse caso aí, que eu estou seguindo, isso não tem tais nenhum. Eu falei assim: você vai acompanhar, você tem paciência? Me acompanha nos próximos 3 anos. Quer apostar comigo como é que vai aparecer a tarde isso aí, seriamente? Eu estou plantando, isso é a sementeira, calma. Você vai ver o que eu vou colher. Aí a pessoa começou a ficar, foi acompanhar e viu que eu tinha razão com o tempo. Então, veja, tudo isso a gente tem que olhar. Não podemos nos precipitar para julgar as coisas com precipitação, com impulsividade. Tem que ponderar,
ter um pouco de autojuízo heterocrítico, né, da história. Vamos com calma. Obrigada. Professor Valdo, aqui no ar. Aqui, quando o senhor está citando o Marquês de Maricá, na frase que ficou destacada, você poderia esclarecer afora, né, a memória que está dizendo aí, o prazer da beneficência nunca termina com o ato. Perpetua-se em nós pela memória. Claro que aí a gente podia ampliar para, através do entendimento de uma pessoa, de uma consciência que fez o curso intermissivo, a holomemória, tirado afora a questão do reconhecimento, né? Como que... Sei, mas não tem jeito. Por exemplo, você vai lembrar sempre daquela consciência que foi lá, pinçou você para levar para o curso intermissivo. Uhum. O dia que você encontrar com a pessoa, você vai lembrar tudo. Aquilo marcou você. Ali há um reconhecimento. Esse reconhecimento, às vezes, ele fica automático. Ele marca. Entende? Há um vínculo. É um exemplo. Entendeu? Isso aí só já te dá um exemplo muito sério. Agora, veja, você recebeu a beneficência. Isso aqui é o sério. Aí contém a gratidão. Pois é, né? Aí agora você vai ver que aquela gratidão você tem que tirar de você e dar para os outros, sim, passar aquilo adiante. Claro, porque foi então, aprendizado. Beneficência é os caras dos tijolos, aquele que está fazendo a construção. Um passa o tijolo para o outro. Entende? Faz aquela fila da tijolança. E não é para julgar tijolo em ninguém, é para passar só o tijolo. Professor, obrigada. Aqui. Deu. Tudo bom, Valdo? Boa jóia? tarde. Tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Ali na página 7, Valdo, quando a gente fala lá embaixo de explicitação. Tá? Explicitação? Exatamente. Então, deixa eu ler. O tipo ideal de beneficência é o implícito, sigiloso, sem alarde, não aparecendo de modo gritante, no qual a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. A beneficência explícita, objetivando o imposto de renda ou prestígio político e social, embora louvável, não tem os mesmos resultados cosmoéticos, multidimensionais e evolutivos dentro do grupo karma da consciência. Certo. Queria saber duas coisas em relação a essa afirmação, né? A primeira é a seguinte, apesar de não ter os mesmos resultados cosmoéticos, a pessoa que ela ainda não atingiu um estado de beneficência implícita, ela só chega a isso através da explícita, ou não? Não. Não. Isso aí varia o infinito. Tem gente que já tem pega gente que, logo, que pula sabe, essa etapa. logo, rápido. Então, agora, o problema todo é que muita gente sabe disso teoricamente. O processo é começar a vivenciar o aspecto da beneficência. certo. Essa vivência direta, prática, pragmática, objetiva, realista, isso demora. Até criar, por exemplo, aquele hábito da pessoa praticar a beneficência, isso às vezes demora. Era isso que eu queria entender, como que se chega a isso no processo evolutivo, sabe? Pois hoje, nós todos aqui fomos levados com puxão de orelha, empurrão, pisar no pé, fizeram cócega, o dedo na espetaram, tomada, através do curso intermissivo. Certo. O curso intermissivo Entendo. é mais ou menos uma coisa dessa. É uma espécie assim de alerta mais profundo. A culpa não é deles, a culpa é nossa. Certo. Toda a responsabilidade é da gente. É nós com a gente, é só uma explicitação do fato, da realidade, né? E a segunda questão que ficou martelando aqui é quais seriam esses resultados cosmoéticos? Qual que é essa diferença do resultado cosmoético? O resultado cosmoético é aquilo que é maior no tempo e no espaço. E principalmente na qualidade da quantidade. Tá. O que é a qualidade da quantidade? Por exemplo, você fez um ato que vai melhorar, de alta qualidade, que vai atingir muitas pessoas.
Isso, então, é que a gente tem que levar mais em consideração. Quer dizer, há uma prioridade técnica da qualidade. Então, a hora que você quantifica em alto nível a qualificação dos seus autoesforços, isso aí é o máximo. E eu não vejo jeito. Para uma pessoa chegar nisso, tem que ter beneficência. Sem beneficência, ela não consegue nada. Por mais iluminado que seja o esforço que você teve, você trouxe um monte de luz ali. Aquilo, no fim da história, sopesando tudo que você andou fazendo, na fritada dos ovos, tem que ser beneficente. Porque você sabe, muita coisa pode ser de muita luz, mas eu vou iluminar bem o banco para abrir o cofre, para roubar. Isso é outra coisa. Eu estava pensando na questão da GESCOM também, porque a GESCOM, ela pode, ela, a princípio, a priori, ela é uma beneficência mais a si próprio, né? A início. Você tem, mas tudo que você faz, antes de mais nada, é a si próprio. Certo. E ela é sempre explícita quando é si próprio. Porque mesmo que você queira tirar o corpo, não tem jeito. Por exemplo, o amparador, ele te ajuda. Antes de mais nada, ele está ajudando ele mesmo. Chato é isso, é que a gente sabe disso. O efeito bumerangue que você fala. Ele também sabe, tá, tudo é um jogo limpo. Agora, a vida é assim. É indissociável, né? As coisas são. Entendi. Conclusão, é aquela que eu falava lá para um amigo meu que é judeu lá do Rio. Assim, ó, você fala dessas coisas todas aí, esse negócio todo, eu quero te dizer. Que ele sempre vinha atrás de mim para ver o negócio da bolsa, como é que estava. Que ele achava que eu estudei mais cabalismo do que ele. Tá? Então eu virava para ele e falei assim, olha, o maior cara que sabe tudo, que entende tudo, que faz mais benefício e que prevê tudo, e que se sai bem com todo negócio que ele faz, porque ele só faz bom negócio, é um amparador exercício. Foi um custo para entrar na cabeça dele, mas com o tempo ele começou a entender. Com isso, então, dilatou a cabeça dele do ponto de vista multidimensional, para não ficar muito preso aos processos de dinheiro e tal, sabe? Mas então... Oi, boa tarde. Professor, boa tarde. Há uns 10 dias atrás, o senhor disse que a benevolência era negativa, porque havia uma soberba e tal. E hoje... eu procurei a palavra benevolência na sinonímia, não tem, mas no trinônimologia, o senhor usa o trinônimo com a palavra benevolência. Mas benevolência é benevolência. Benevolência. Tá. O que eu falo não é isso, não. Eu falo é a hora que a pessoa faz alguma coisa com outra intenção. Tá. A própria beneficência, às vezes, ela é mascarada, é entre aspas, é conversa. Mas, no caso, vamos dizer que uma pessoa... foi generosidade. Não, foi a palavra benevolência. É generosidade que eu falei. Uma pessoa que é generosa, ela é superior à outra. Benevolência, eu usei a palavra num artigo, foi benevolência. Aí o Mário deu uma conferida no artigo para mim, ele falou assim, ó, cuidado com essa palavra, você viu? O Valdo ontem falou que benevolência mas o termo era é generosidade. Agora, tem várias, né, que são difíceis, são palavras difíceis. Eu falei, caridade, por exemplo, deve ser isso que está lá. Mas a gente vai no dicionário ver a palavra benevolência. Então, a benevolência, na realidade, é um sentimento, é uma ação de alguém já num determinado padrão. Mas eu não sou contra nada disso, não. Eu não sou contra a palavra nenhuma. Nem a palavra serial killer eu não sou contra. Eu vivo estudando e falando ela. Agora, o meu processo é o seguinte, o problema é usar o que essas palavras significam. Saber usar o que essas palavras significam. A profundidade da palavra. Benevolência é uma coisa boa, é benévola. Eu Agora, acredito por que exemplo, sim. generosidade. Já a pessoa, estou sendo generosa. Então, estou fazendo uma concessão para a pessoa. Outra palavra, tolerância. Eu estou tolerante, quer dizer, eu sou superior, eu estou tolerando. Isso está errado. Caridade. Não, estou fazendo caridade. Isso tudo são palavras prostituídas, envilecidas. Quer dizer, isso não presta. Agora, benevolência é uma boa. Agora, ó, beneficência é boa. Benemerência é boa. Isso depende do que é. Agora, qualquer uma dessas pode ficar prostituída no modo da pessoa agir. Tá bom.
Às vezes até no modo dela falar. Tá, obrigada. A intenção, né, pode ser mascarada, terrível. Entende? Entendi. Obrigada. B. Pode falar. À medida que a consciência evolui, como que ela, você colocou na teorologia, teoria do amparo individual e grupal, como é que ela vai fazer coadunar o amparo individual e grupal? Como é que muda isso ao longo do tempo? Desperta em diante, assim. A tendência da pessoa é que o pessoal, ela sai de si. Entendeu? E o grupal, mais tarde, sai também de si, grupalmente. E tudo caminha para uma coletividade policármica. Vê se você entende. Então, primeiro, a pessoa, ela é só ego, 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 ego. Depois ela é grupal, grupal, grupal. Depois ela vai ser coletiva, policármica, policármica, policármica. Aí há uma expansão do processo da cosmoética. Cosmoética significa policármica, cosmos. Não é grupo, é o cosmos, é tudo, é o máximo. Então seria tudo ética. Entende como é que é? Então, é a tudologia da moral fraterna. Quer dizer, a situação mudou toda. Então, a primeira coisa é essa. Uma pessoa que está muito no egão, é um bigão que está dirigindo essa pessoa. Ela é governada pelos Países Baixos, pelos processos todos que você sabe aqui. A situação do umbigo, chakra, que é um processo animal, né? É o subcérebro abdominal. Então, esse é o mais baixo que tem. Em seguida, ela vem para o grupo. No início do grupo, é apenas a extensão daquele ego, que ainda não consegue sair de si mesmo. Então, por exemplo, aquela pessoa que eu falo lá, que vinha de Niterói para o Rio, toda semana me pedia para colocar nome na TENEPS. Era só gente da casa dela. Ela jamais pediu, nem se preocupava com um vizinho, com outro, um monte de gente doente, nada. Assim, tá, aí foi preciso eu chamar e falar assim, vem cá, o que você acha? Não está na hora de você ampliar um pouco o seu grupo? O seu grupo atualmente nada mais é do que a extensão do seu egão. Então, ela não podia ficar com todo mundo junto dela, mas ela queria, aquilo é a extensão dela, é o filho dela. Então, veja, é um tipo de matriarca, daquela do tipo do Nordeste, que tira fotografia no fim do ano com 90 pessoas da família, tudo derivado dela, tudo saiu do útero dela. Está entendendo? A base do processo. A situação é essa, é o problema da família maior. Agora, veja, essas pessoas que dão valor para isso, é o valor da grei, entendeu? Do processo da dinastia, o problema ali da associação fechada do processo da família. Isso é muito bicho, é um processo muito animal. Agora, vai chegando um ponto que chega nesse nível nosso. Nós aqui já temos o processo grupal. Mas a grupo-karmologia, que é a grupo-karmalidade, ela já expande para o processo do princípio da descrença. Então, a pessoa tem que fazer a experiência, o autoesforço dela para melhorar. Já há os processos os intercâmbios em todos os aspectos em matéria de assistência, de ideia. Agora, veja, o caminho ainda é maior. A pessoa, então, começa a fazer a TENEPS, ela vai para o FIEX, ela começa a fazer só policarmalidade. O caminho, então, ela está atendendo os outros, já não tem mais nenhuma influência direta consigo mesma. Entendeu? Ela não espera o retorno daquilo que ela está ajudando. Outra coisa, não aparece no jornal nada que ela fez. Então, agora veja, isso é uma gradação que exige muita racionalidade, ponderação, existe lógica, é necessário muita reflexão para a pessoa admitir tudo isso e sair do egoísmo. Agora, chega nesse nível que ela saiu do egoísmo, ela não volta mais. Isso é irreversível. O dia que ela amadurece com isso, tudo melhora. Por isso que a pessoa se torna desassediada permanente e até total. Por quê? Ela não vai regredir mais. Ela já sabe tudo. É igualzinho, por exemplo, a gente querer fazer de mim, ou de você, ou do João, virar o ornitorrinco. Agora, de novo, não dá. Está entendendo? Não dá.
há um gap muito grande, a diferenciação. Porque esse negócio de gap, o processo de um local diferente do outro, duas posições diferentes aqui, a brecha entre um e outro, esse abismo, chega num ponto que é inevitável. Não tem jeito de imiscuir, ou juntar, ou interrelacionar, ou integrar, ou fazer uma simbiose. Por exemplo, não dá para fazer uma simbiose do ornitorrinco comigo ou com você. Não dá. Muito embora ele seja um pouco já, assim, bem, no caso, bem universalista, porque ele tem um monte de pedaços de outros bichos com ele. Você entendeu? O estudo do ornitorrinco é uma coisa que o povo devia levar isso mais a sério, do ponto de vista filosófico, e não apenas do ponto de vista fisiológico. Entende? Mas até filosoficamente. Então, a verdade nossa aqui, todo mundo aqui está virando ornitorrinco cosmoético. Quer dizer, são várias pessoas numa só. São versáteis, são polivalentes, você está entendendo? E outra coisa, uma das maiores dificuldades, por exemplo, que tem para homens, etc., é o aspecto yin da personalidade dele. Ele quer ficar só no yang. Isso aí é um problema. Mas todo mundo tem, começa por aí. Agora, isso aí só acaba com a maioria dos homens machões a hora que eles começam a ter retrocognição. Aí ele lembra que ele pariu muitas vezes. Foi parido, mas ele pariu também outros. Então aí o negócio começa a ver que ele foi fêmea, ele começa a dar valor para o processo do yin nele. Entendeu? Porque isso é a necessidade, não tem saída. Uma das conquistas modernas mais sérias que tem da psicologia é aderir a esse processo oriental do yin, do yang, para mostrar esses aspectos do macho que tem a fêmea dentro e da fêmea que tem um machão dentro. Isso aí já começa a dar um processo mais aberto. Muito embora agora, no início, o que está dando é só o desvio, né, da homossexualidade, do lesbianismo, do travestismo, da cirurgia sexual aí para fazer a transexualidade. Então, por enquanto, o que está havendo é mais isso. Sempre é assim, né? No início, sempre patológico. Depois que o negócio vai assentando, pouco a pouco. Agora, veja, a fisiologia é sempre atacada no início. Não é só o processo de homossexualismo. A fisiologia é sempre atacada quando começa. Pode olhar. Entende? A função foi julgada fora. Agora, com o tempo, isso tudo vai melhorar. Então, há um caminho aí muito avançado desse universalismo íntimo. Entendeu? Saindo daqui, ó, para abarcar o cosmos. Isso muda tudo. Aqui outra pergunta. Sinto-me bem quando posso ajudar as pessoas, seja física ou extrafisicamente, e procuro ajudar sempre que posso. Mas tenho uma profunda desconfiança de todos e um pessimismo crônico em relação à vida e à intenção das pessoas. Além de ser mineiro, o que mais pode estar envolvido nessa atitude, pensando que é anticosmoético? O problema todo aí é o passado seu e a sua paragenética. Você lembra de alguns anos, lá em São Paulo, quando você apareceu, que eu estava no Instituto, que a nossa amiga te levou lá? Você lembra do arco voltaico que eu fiz há quantos anos? Aquilo foi o início do princípio para dar uma lixívia. Você sabe o que é lixívia, né? Dá o elixir de renovação, o detergente da paragenética da história. Agora, a primeira coisa é o seguinte: seja mais otimista. Seja mais do sorriso. Esse aqui é o melhor que você pode fazer. Quem está falando aqui é gente que eu conheço bem de casa. Por isso que é que eu estou abrindo o jogo, não falei o nome. Eu percebo muitas vezes que na assistência, dependendo do assistido, a TACOM muitas vezes está anexa a TARES.
Isso dependendo de cada situação. O equilíbrio da assistência depende sempre do acoplamento dos amparadores de ambos? Não. O equilíbrio mesmo da assistência maior depende de você seguir o amparador mais evoluído. Se for serenão, serenão. Se for evoluciólogo, que está no contexto, é um evoluciólogo. Esse é o melhor que você pode fazer. Quase sempre você vai acertar mais fazendo isso. É um problema de escolha inteligente. Agora, o que eu vejo é o seguinte, olha o que você pode fazer em favor do assistido. Sempre a gente pode mais do que aquilo que a gente pensou à primeira vista. Se a gente começar a estudar a assistência que a gente vai fazer, você sempre tem mais um percentual de plus, de algo mais, de upgrade, de acréscimo, alguma coisa que você pode enriquecer que você não viu. De modo que nunca pense que você fez o máximo, o total, o pleno, o absoluto. Sempre tem mais, sempre tem mais. Então o problema é a gente pensar nesse mais, esse algo mais que às vezes escapou. Isso ajuda demais a evolução do processo da assistência. Vamos pensar nisso. Isso é sério. Agora, eu estou vendo tanta gente nova aqui, olha lá quem é que está lá sorrindo hoje também. Há quanto tempo? Eu nem sabia que você estava nessa dimensão. Valdo, com relação à frase enfática, eu fiz uma relação com as Reurbex, seria um exemplo disso aí, né? Que é a parte da... Sempre ajuda. Agora, e como que a gente aprende, vamos dizer, a trabalhar nesse limiar sem passar, vamos dizer, cruzar a fronteira, né? É um fio da navalha. Você dá um jeito de não usar álcool, mas usar gasolina num determinado aparelho, que eles dão o nome de desconfiômetro ou mancômetro. Coloque o seu desconfiômetro mais aperfeiçoado. Ultimamente eles estão usando aí uma mistura disso, mas nem sempre é bom. O desconfiômetro tem que ser rápido, eficaz, é isso? De alto nível. Então, põe o desconfiômetro. Geralmente, o melhor desconfiômetro é do lado direito. Tem gente que usa do lado esquerdo. O melhor é do lado direito, ele é mais corretinho. Entende? Já está equilibrado, porque ele começa no esquerdo, depois vem para o direito. Não, geralmente é assim. O cara primeiro é esquerdista, depois vira direitista e acaba com o processo da política. Entende? Esse desconfiômetro, o que ajudaria ao desconfiômetro ele soar antes e não depois? Porque às vezes depois é fácil a gente descobrir, extrapolei. Não, mas o desconfiômetro ou o mancômetro, ele usa sempre o processo adrede, quer dizer, ele se antecipa, ele vê a coisa antes. Dentro do desconfiômetro existe um aparelhinho chamado prospectiva, que ele vê tudo antes. Outra coisa, lá dentro também existe uma bússola com ponteiro, que mostra direitinho qual é o melhor lugar, está sempre firme. Agora, usa gasolina. Esses desconfiômetros que as pessoas usam aí com álcool, nem sempre ele falha. É melhor gasolina azul. Gasolina azul. Era rateio. Entendeu? Agora, desconfiômetro é uma coisa que todo mundo aqui está começando a ter. Tinha muita gente que chegava aqui totalmente despojada, não tinha nada, nem desconfiômetro. Quer dizer, a pessoa chegava e falava assim, eu estou duro, eu não tenho nada. Se eu ia olhar, não tinha nem desconfiômetro mesmo. Porque a hora que uma pessoa fala que não tem nada, ela não tem desconfiômetro. Começa por aí, você está entendendo? Então, desconfiômetro é uma das coisas mais difíceis que tem de você avaliar. Entendeu? Você tem muito cuidado com isso. Agora, não esqueça de ser desconfiômetro, tá certo? Existe de várias marcas no mercado, né? Várias manifestações. Tem desconfiômetro, por exemplo, que é muito mal intencionado, que já vem da fábrica, tudo errado. Você está entendendo? É anticosmoético. Existe também um desconfiômetro excessivo, que é quando a pessoa ela evita muito, vamos dizer, se omite. Pois então, muito. esse é dos tais que bate pino.
Que Eles estão batendo pino. Ele tem que ser ajustado nem para mais nem para menos, né? Agora, então, desconfiômetro é uma coisa séria. Eu fui falar em desconfiômetro uma vez com o senhor e ele começou a defender o desconfiômetro dele. Era só egóico. Ele era desconfiado só para defender o egoísmo dele, tudo dele. Eu falei assim, o seu desconfiômetro já veio com defeito de fábrica, você tem que mudar. Agora, veja, eu fui explicar para ele o que era paragenética, que era o defeito de fábrica, né? Veio na paragenética. Aquele vinha do passado dele. Ele foi muito perseguido, perseguiu os outros. Então, é o processo da represália, é um erro isso aí. Uma pessoa que comete qualquer represália não tem desconfiômetro. Entende? Uma pessoa que quer fazer justiça pelas próprias mãos, ela não tem mancômetro. Isso é bobagem, é uma coisa curial. É mais do que normal, é uma coisa vulgar, óbvia. Entende? Então, vamos pensar no processo do desconfiômetro. Não esqueça disso. Tudo na vida, às vezes, se envolve mais gente, precisa de desconfiômetro. O desconfiômetro é aquela pedra de toque ideal para você conviver com o maior número de pessoas. Olha bem isso. Olha por esse aspecto, você vai ganhar muito. Falou em coletividade, precisa de trazer o desconfiômetro. Entende? Quem é que está aí com o microfone? Aqui no ar. É você? Bom, pode falar. É. Ladies first. Professor, o senhor mencionou antes a questão da Consciex, que resgatou a pessoa para fazer o curso intermissivo. O senhor disse, né, que é difícil... Não, aquela Consciex que pensou você e levou para o curso intermissivo. Você nunca vai esquecê-la. Como pode... O dia que você encontrar com ela, pois é, você vai ficar com uma gratidão cada vez maior. Você crescendo com o curso intermissivo, a sua gratidão vai crescer junto. E como você é entendeu? Que... Sim, claro. E agora, eu que não vou te dizer quem é, nem nada. Você deixa que vai acontecer lá na hora, você vai ver quem é. A hora que você dessomar, aí aparece aquela pessoa com a cara mais natural do mundo, né? A para-cara, né? Mais natural, para-natural. E aí você fala, é você, eu me lembro daquela história e tal. Aí vai perguntar para você, então, Fafá, como é que foi? Valeu? Valeu? Aí eu, antes disso, né, eu representando ela aqui, que eu sou o representante dela. Então, o representante fala, cadê o livro? É lógico. Não, agora vem a Fafá e fala assim, eu sinto muito, porque o que eu fiz ficou lá, não deu para trazer o livro aí, para mostrar para a pessoa lá. Tal. É isso. Há algum tempo atrás, tive a oportunidade de participar de um curso e naquela ocasião foi comentado que a doação de órgãos não seria recomendada pela seguinte razão. O órgão poderia ser doado a uma consina ou cosmoética que teria a possibilidade de continuar praticando o mal com o órgão doado. O que o senhor tem a comentar com isso? Olha, isso aí é de vomitar. Você não vomitou na frente desse povo, não? Você devia de vomitar. Isso aí é aquele negócio da pessoa. Não, eu não posso ajudar as pessoas, senão eu vou criar um débito kármico com aquela pessoa. É a mesma coisa o problema de órgão. Órgão a gente tem que doar. Deixa que os amparadores eliminam todos os inconvenientes da doação de órgão quando tem. Pode deixar que eles dão um jeito. Confie nos amparadores. De modo que isso aí não, isso aí é o processo do vomitório. Tem certas reações que você vomita na hora. Deve vomitar na pessoa, sujar a roupa dela com vômito e tudo, porque a culpa é dela. Mas por que o programa governamental Bolsa Família causa tanta controvérsia na sociedade brasileira? Não seria o caso da maioria concordar com esse programa? A gente concorda em termos, mas vamos entender bem uma coisa. Não há uma demagogia política imensa em cima disso, com as pessoas que estão dirigindo aí, querendo permanecer no governo, através disso? Esse governo, ele é totalmente populista. As bobagens que o presidente da República fala para o povo, como é que fica?
Tem gente que vive escrevendo artigo aí falando que quem é a favor desse governo é porque é ignorante, não estudou, etc. Tal. Agora, veja, está bem de acordo com o governo, porque o presidente também não estudou. Então, os afins se atraem. Agora, numa condição dessa, Bolsa Família, eu bato palma aqui, eu mesmo já falei a favor disso, mas veja, tem um outro aspecto, ele ainda tem uma tisna, ele ainda é manchado ainda devido ao processo demagogo, da demagogia absoluta, da inculcação do povo com tudo isso aí. Cada pessoa desses que são necessitados estão recebendo tanto aí por mês. Aquilo ali é para votar na Dilma Rousseff. E outra coisa, quem é que está cuidando disso? É a Dilma Rousseff que vai cuidar desse processo? Indiretamente, não é ela que é representante aí, pouco a pouco, tudo que diz respeito à assistência. Então, veja, isso tudo devia de fazer sem falar nada. O melhor governo é aquele que aparece pouco e faz muito. Agora, esse governo não. Qualquer coisinha que faz, nunca ninguém antes de mim falou e fez tanta coisa como eu. Não é assim? Nunca nesse país, em época nenhuma. Quer dizer, isso é o presidente da República nossa. Uma vergonha, da gente sentir vergonha de estar sendo dirigido, né, uma nação tão bonita, o Brasil, cheio de brasa por todo lado, iluminando, cheio de fogo, por uma cabeça desse jeito e uma condição dessa. Então, a gente tem que dar um desconto nisso. Nesse ponto, a situação é controvertível, sim. E outra coisa, isso não vai morrer, vai ser sempre controvertido enquanto tiver populismo. Populismo é uma das piores coisas que tem em matéria de política. Que é isso que eles estão fazendo. Vocês já viram o Lula dar o conta em alguém? Ele só fala a favor para fazer média com o mundo. Se aparecer o chefão da baratosfera lá, ele vai lá, meu amigo, que saudade. Pois é, olha esse Hugo Chávez. Veja. Olha o Sarney, olha o Collor, olha o outro, tem mais um outro aí, aquele outro lá de Alagoas. É o Encalheiros, né? Encalheiros. Pois é, o do Irlã, vocês querem armanejar? Está sempre armando alguma coisa, né? Armando já alguma coisa. O negócio não é fácil. Eu não sei se é uma resposta simples, mas qual governo você achou melhor, o Lula ou o FHC? Ou muda? É difícil? Olha, eu não sei, isso aí a gente precisa de ver, porque eu não tenho as contas do governo para saber. O Fernando Henrique doou o Brasil para os outros. Então a gente não sabe o que é isso. Agora, acho que o maior culpado é o Fernando Henrique. O Lula não tem tanta culpa. Eu salvo ele se for comparar com o outro, em matéria de personalidade. Por quê? O Fernando Henrique estudou. Ele era da maior instituição que estudava o processo de socialismo, de sociologia, de processo político do Brasil. Como é que é isso? E outra coisa, vender, por exemplo, essa siderúrgica lá, aquele negócio, como é que é? Aquilo lá ainda não passou aqui, eu não consegui engolir, está parado aqui na minha garganta até hoje. Eu não sei se não é de vocês está assim. Quer dizer, eu não entendo isso. Não dá. Onde é que está a cabeça dele para fazer uma coisa dessa? Como é que eu não viu? Então, existem determinados estigmas, eu ainda vou fazer aí uma listagem disso aí. Por exemplo, o Heidegger, na hora que entrou no partido nazista, o Wilson Simonal, na hora que falou determinados nomes, o Elia Kazan, aquele cineasta americano, na hora que delatou todo mundo, entende? Tem certas pessoas que não tem jeito. Isso é um estigma na autobiografia da pessoa. O Fernando Henrique, com a doação, por exemplo, aí da siderúrgica, isso aí está na biografia dele, isso não sai. Eu estou dando aí 4 exemplos. Depois eu quero ver se eu faço uma listagem desse povo. Se vocês lembrarem, me dê uma listagem, a sua, pessoal. O que você acha? Entende? Existem outros estigmas assim que ficam na biografia da pessoa, igual aquele nosso amigo aí da Revolução que falou que a tortura é necessária e precisa ser feita, etc. E falou tudo publicamente, aquele negócio todo. O nome dele é Ernesto Geisel.
Tudo isso é para sempre. De modo que o Lula aí precisa de saber até agora qual vai ser o estigma da autobiografia dele, porque ele tem tanta bobaginha pequena. É que devido a ele ter a cabeça menor lá, estudou menos, erra menos, né, na história. Mas junto com Zeca Dirceu, Delúbio, né, o Dilúvio Soares, aquilo é um problema, né? Aí o negócio aumenta, o dilúvio. De modo que essas coisas todas nós temos que levar em consideração. Aqui voltando ao verbete, quando o senhor fala da beneficência explícita e implícita, o que diferencia uma da outra é o processo da intencionalidade de quem está fazendo o ato, né? O senhor teria alguma sugestão assim, de uma cláusula para o CPC pessoal, no sentido de a gente poder qualificar a nossa intenção dentro do processo da beneficência? A primeira coisa é colocar, se a pessoa tem dúvida, o primeiro artigo do Código, isso, o prioritário, o mais importante, aquilo que eu devo pensar antes de tudo, o ideal é o outro. Então, se a pessoa conseguir entender isso que eu estou falando, já vai melhorar muito. Antes de qualquer coisa, pense no outro. Não comece pensando no seu egão. Isso é que é importante. Se for, a beneficência vai ficar em cima do lance. Vocês não acham que é lógico isso aí, do ponto de vista prático? Então, o ideal, tudo, para começar, qualquer coisa que você vai pensar, para fazer um código para você, é o outro. Agora, veja, você está fazendo um código para você, não é para o outro. Por isso que o povo tem dificuldade com isso. A hora que a gente fala, eles pensam, não, mas eu estou fazendo para o outro. Sim, é o outro. Mas é você. O senhor acha que esse poderia ser o primeiro artigo assim, de todo o CPC? Daria E para esse generalizar? seria, para muita gente que eu conheço, eu já indiquei isso aí. Faz 50 anos que eu falo isso. Eu já indiquei isso aí. Agora, tinha gente que eu falava, não era o outro, não. Era o próximo, o semelhante, porque esse povo só entendia isso, por causa de religião. Então, a gente falava, é o próximo, entende? Então, é a criatura. Agora, aí, eu estava conversando com a pessoa, quando chegava um cachorro, ia dar um pontapé no cachorro, falei assim, ó, você já errou. Não, Walter, mas isso aqui é um cachorro, falei assim, é o outro. Isso tudo já aconteceu comigo. A gente andando lá na Praça General Osório. Agora, estava até um perigo, falou assim, olha, outra coisa, não dá mais pontapé nesse cachorro, não, que o cara que mexe com isso aí, ele é policial, eu sei quem é. Cuidado, que ele vem em cima de você, você está querendo massacrar o cachorro. Mas como é que ele deixa esse cachorro aqui na praça? O cachorro fica assustando a gente. Assim, calma, trata bem aí com calma, não tem nada. Se ele está solto, é porque ele não vai atacar você. Realmente, o cachorro não atacava, não, mas metia medo, né? Aquele policial grandão, quer dizer, o homem era policial com o cachorro policial. Então, quando junta essa dupla, sai de baixo. É um perigo. O negócio rende, né? É sério. Sim. Professor, na página 5, em Fatologia, na última linha, você poderia aprofundar, por favor, o acto de saber dar, o acto de saber receber? O problema tudo da vida é o seguinte, você quando dá ou recebe, você recebe mais do que dá. Se entender isso, a situação melhora. Essa que é a política, essa que é a filosofia, esse que é o princípio. Todo mundo que está dando alguma coisa é o primeiro a receber. Então, quando você dá, você está dando com total isenção fraterna? Você está, de fato, dando com sinceridade, a intenção é boa? Isso é a base do processo maior. Se começa com isso, você já está sabendo dar. Então, a primeira coisa é o seguinte, sempre tem jeito de doar mais. Sempre tem jeito de qualificar mais aquilo que a gente faz em matéria de assistência. A qualificação pode ser melhorada, o jeito, o modo, a técnica,
o alcance, a expressão, a profundidade daquilo. Agora, nós temos que estudar isso o tempo todo. Então, o ato de dar e receber, ele varia demais. Uma pessoa, por exemplo, se ela estuda mais o que é o processo da beneficência, o que é o problema da TARES, ela vai entender muito mais tanto a recepção quanto a doação. Uma coisa muito boa que nós temos hoje na Cognops é a Apex. A Apex, na hora que vem estudar os processos daquilo que eles gostam de falar e repetir, o Lost não está aí hoje, mas ele gosta demais. Como é que ele fala? Ele gosta demais dessa palavra. São os aportes. Aportes. Lembre-se bem dos aportes. Quer dizer, você recebeu muitos aportes, você tem que dar um jeito, Você está mandando os aportes para onde? Entendeu o problema? Então, aquilo que você recebe, você tem que retribuir. É aquilo que eu chamo da retribuição proexológica. Esse é o caminho da própria vida. A vida humana é assim. Esse é o caminho. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje: 85 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 16 perguntas respondidas online, 18 votos online. Teremos os recados de Everaldo, pela Côncius, Igor, pelo ECP2, Rose, Alcio, Alexandre, pela OIC, e Thelma, o acoplamentário. 12 verbetes para a eleição de hoje. Beatice, behaviorismo, beleza, contrapontologia, hipocrisia política, mirmíndone, miudeza, mundividência, neohistória, objeto ritual, reprodução intrafísica e testemunho. Olá, boa tarde. Estou aqui para divulgar o novo programa de curso da Côncius, que nós vamos ter início agora no dia 4 de outubro, tá? Com o curso Fundamentos da Conscienciometria. Nesse curso será abordado técnicas de autoavaliação conscienciométrica, a auto- e heterocríticas cosmoética, a desconstrução da autoimagem idealizada, dentre outros temas. Aquelas pessoas que tiverem interesse podem se dirigir à recepção do CIAEC, ou se não, conversar com a gente aqui, os voluntários da Côncius. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para lembrar do ECP2. O curso vai ocorrer daqui a 2 semanas, nos dias 25, 26 e 27. Algumas pessoas têm ido à recepção perguntando quantas pessoas tem, se ainda tem vaga. Tem vaga sim, gente, tem bastante vaga. O curso, a gente já prevê um número mínimo aí de 70 alunos, né? Mas existem muitas pessoas interessadas e esse número passaria o limite lá dos colchonetes. Então, a gente mais uma vez estende o convite àquelas pessoas, especialmente aquelas que não fazem ECP2 há um bom tempo, para pensarem em estar presente nesse curso. E como doador, fica esse convite também. O ECP2 de Foz tem essa particularidade de ter um número grande de participantes e um número grande de doadores, o que contribui em demasia para a eficácia do trabalho de assistência que é realizado nesse curso. Tá? Então, a todos, muito obrigado. A OIC convida a todos a participar do primeiro evento a ser realizado no campus da OIC, que é o 3º Simpósio de Autoconsciência e Terapia. Esse evento vai acontecer no sábado, dia 11 de outubro, começa às 8 horas da manhã. Ele tem várias atividades, mesa redonda, palestra, conferência, na verdade, e um trabalho energético. O valor será de R$50 e essa verba será revertida para os gastos com a inauguração do campus. Esperamos todos lá, ok? Ainda com relação ao simpósio, o encerramento do simpósio ele vai constar com um campo bioenergético autoconsciencioterápico, aonde todos os participantes do simpósio vai estar presente nesse campo bioenergético. Esse campo ele vai contribuir
para que faça a fixação das ideias debatidas durante esse simpósio, contribuir com a homeostase holossomática dos participantes e fazer com que esse trabalho que está sendo realizado na OIC, os participantes tenham a oportunidade de interagir com o holopensene da autoconsciencioterapia. Então, é uma oportunidade para aquelas pessoas que vão participar desse simpósio estarem participando, ao final, desse campo bioenergético, que vai contribuir, enriquecer mais todo o processo vivenciado durante o simpósio. Okay? O Carlone agora vai passar algumas outras informações a respeito também de evento realizado no simpósio. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para a apresentação do trabalho sobre o neologismo, uma ferramenta de reciclagem mental somática, no qual eu faço parte desse grupo e assim, a gente vem trazendo a experiência de 3 anos de um trabalho incessante ali, todo domingo, né, todo final de semana, e pessoas que estão trabalhando mais ostensivamente no sentido de uma produção conscienciométrica em termos de reciclagem mental somática. Para quem não conhece, esse grupo de neologismo ele tem uma tarefa até um pouco difícil, né, da gente construir um dicionário de neologismo da conscienciologia. Então, tem um grupo de pesquisadores trabalhando, no qual eu estou inserido, e que a gente está trabalhando já há algum tempo na construção desse dicionário. Então, eu vou trazer essa experiência de 3 anos de trabalho no sentido de avaliar essa prodometria conscienciométrica. Então, estou convidando a todos que todos participem. Ok? Boa tarde, nós estamos retomando as atividades do acoplamentário e gostaríamos de convidar a todos de participar do próximo experimento que acontece em outubro, do dia 16 ao dia 18, com uma temática que tem a ver com a especialidade do verbete de hoje, que a temática vai ser interassistencialidade, com os epicons Leonardo Firmato e Félix Wong. É importante frisar para os teletertulianos que o acoplamentário é uma atividade sem pré-requisitos e ela é aberta. Então, maiores informações pelo telefone do CEEC é no 45-3525-2652. Obrigada. Para amanhã teremos verbete beleza. Beleza? Então, boa tarde, muito obrigado e até amanhã.